Olá! Nessa nossa reflexão de hoje, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, a de que o perdão, mais do que um gesto de bondade, é na verdade uma ferramenta para a gente ter mais clareza mental. Vamos entender como soltar as mágoas pode literalmente limpar a nossa visão de mundo. Bom, vamos direto ao ponto, né? A grande questão é essa. O que será que realmente deixa o nosso pensamento turvo? Será que o mundo é um lugar escuro por si só, ou será que o problema está no jeito que a gente olha para ele? A ideia central é que as mágoas e os ressentimentos agem como um filtro, sabe? Imagina só, é como usar um óculos de sol bem escuro num dia que já está nublado. A gente não está só vendo o cinza, a gente está escurecendo ainda mais o que já não tem cor, distorcendo completamente a realidade. Mas como é que esse filtro funciona na prática? De que jeito o ressentimento consegue distorcer o que a gente vê, fazendo a gente enxergar um mundo que talvez nem seja o real? Vamos dar uma olhada. E aqui está o pulo do gato. O mundo em si não é ameaçador. A escuridão, segundo essa visão, vem da nossa própria percepção, que é toda distorcida pelos desejos do ego. É o ego que está sempre buscando um conflito, que cria essa sensação de separação e que nos faz ver ataques onde, na verdade, talvez não exista nada. E aqui a gente consegue ver essa dualidade bem clara. De um lado, tem a percepção toda embaçada, que cria um mundo cheio de ameaças, de inimigos. E do outro, o que se chama de vontade verdadeira, aquele desejo profundo que todos temos por paz, por felicidade, por liberdade. A contradição entre o que o ego quer e o que a gente realmente quer fica bem evidente, né? Então, se o problema é um filtro, como é que a gente faz para limpar ele? É exatamente aqui que o perdão entra em cena. E olha que interessante, não como uma obrigação moral com o outro, mas como uma ferramenta prática e poderosa para nossa própria mente. O que é mais legal nessa definição é como ela reformula a ideia de perdão. Não se trata de concordar com o que aconteceu, de jeito nenhum. É uma decisão consciente de libertar a nossa própria mente das ilusões que o ressentimento criou. No fundo, é um ato de autolibertação. Certo. Mas e aí? O que acontece na prática quando a gente usa essa ferramenta? O que é que se revela quando finalmente se escolhe deixar as mágoas para trás? Essa citação aqui é a chave de tudo. A luz, a clareza, a paz, não são coisas que a gente precisa criar ou buscar lá fora. A ideia é que elas já estão dentro da gente. O perdão simplesmente limpa o terreno, sabe? Ele tira os bloqueios que nós mesmos colocamos na frente. Isso quer dizer que a paz e a clareza são o nosso estado natural. Quando a gente para de alimentar o ressentimento, a luz simplesmente volta a brilhar porque, na verdade, ela nunca foi embora. É como abrir as cortinas de um quarto escuro e deixar o sol entrar. Simples assim. Tudo isso nos leva, então, a uma prática bem consciente. Como é que a gente pode aplicar essa ideia no nosso dia a dia para, ativamente, escolher a clareza em vez da escuridão? Olha, o processo mental proposto é bem simples e tem 3 passos. Primeiro, apenas se dar conta, reconhecer quando o ressentimento aparece. Segundo, afirmar para si mesmo que essa escuridão não é o que se quer de verdade. E terceiro, tomar a decisão consciente de escolher a luz, a paz. É um pequeno ato de redirecionar o pensamento. E para a gente fechar, fica a reflexão. Com base em tudo isso que a gente viu, a questão se torna bem pessoal, né? Quais são os nossos filtros? Que ressentimentos podem estar, nesse momento, impedindo a nossa própria luz interior de brilhar? Uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.